beleza com vocês? Eu sou o Edu Parieri e é um grande prazer ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. A segunda temporada de Jujutsu Kaisen tá rolando e finalmente a gente tá podendo ver um pouco mais da época de ouro aí do Geto e do Gojo, né? E pô, fala sério, cara, os dois são basicamente os feiticeiros mais poderosos da parada toda. É muito massa ver essa energia deles ali quando eles estão em missão juntos, né? Só que nem só de Gojo e Geto vive a história, galera. Jujutsu tem muitos personagens interessantes, inclusive alguns que nem apareceram no anime ainda, por sinal. Mas vocês podem reparar que todos os personagens têm uma construção de personalidade complexa ali, né? Cheia de nuances e tal. E cara, eu acho isso uma das coisas mais legais dessa obra. Embora eles façam ali as coisas pelo bem da humanidade, né? Ninguém ali é um modelo de herói ou de ser humano. Cara, tem personagem que tá ali que só quer saber do dinheiro, tem personagem que só quer saber de lutar. Tem personagem que desafia a autoridade, né, e deixa o ego falar mais alto porque sabe a relevância que tem, e por aí vai. Então percebe que nesse sentido, Jujutsu é muito pé no chão, porque ele retrata a mente e o comportamento humano de uma forma bem fiel. E falando em comportamento, alguma vez você já teve curiosidade de saber qual que é o seu tipo de personalidade? Você sabia que na psicologia existe um método que pode classificar a tua personalidade entre 16 tipologias diferentes? Cara, eu fiz o teste e me surpreendi, viu? Mas se você não sabia dessa, pode ficar de boa, porque no vídeo de hoje eu resolvi trazer 10 personagens de Jujutsu aqui para analisar e mostrar para vocês qual é o tipo de personalidade de cada um. E eu também vou aproveitar para te ensinar como você pode fazer para saber qual que é o seu. Então já se acomoda na sua cadeira aí, pega alguma coisa para comer e vamos nessa. O MBTI. Galera, só para explicar de forma rápida aqui para vocês entenderem a dinâmica do negócio, né? O MBTI, também chamado de Classificação Tipológica de Myers-Briggs, é basicamente um indicador que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial pela pesquisadora Catherine Cook Briggs e a filha dela, a Isabel Briggs Myers. Falando mais na prática, ele funciona através de um questionário que classifica a pessoa entre 16 tipos de personalidade. Além disso, ele utiliza uma combinação de 4 critérios para identificar os perfis psicológicos das pessoas, e cada um deles constitui uma parte da personalidade e é representado por letras. O primeiro critério é o introvertido ou extrovertido, que é como você gasta a sua energia. O segundo critério é o sensorial ou intuitivo, que é como você recebe informações. O terceiro critério é pensador ou sentimental, que é como você toma decisões. E o último critério é julgador ou perceptivo, que representa como você vê o mundo. Bom, caso você queira saber qual é o seu tipo de personalidade, é bem fácil. Basta você entrar no site 16personalities.com/br. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês verem, tá? Aí qualquer coisa é só vocês entrarem lá. O site e o teste estão em português, então dá pra fazer de boa. É só você clicar no botão Faça o teste e começar a responder as perguntas. É bem simples, para cada pergunta ou afirmação que tiver, você vai ter que responder se você concorda ou discorda. E essas bolinhas são para indicar a intensidade com que você concorda ou discorda da questão. Ah, e tente não deixar nenhuma resposta neutra, ok? Aí é só você responder tudo e ler as informações do resultado no final. Beleza, agora bora lá ver em qual categoria cada um dos personagens dessa lista se encaixa. Número 1. Ryomen Sukuna, ENTJ. E vamos começar logo pelo mais polêmico, que é o vilão da bagaça toda, né? As pessoas que se encaixam na categoria ENTJ são chamadas de comandantes. Essas pessoas são especialistas em resolver desafios com ousadia e praticamente respiram liderança. Elas têm facilidade em gerenciar as outras pessoas e tomar decisões difíceis e importantes. Além disso, elas não gostam de perder tempo com coisas que não são eficientes e vão logo se livrando daquilo que não serve para elas. Outra característica marcante dessa galera é que eles confiam demais em si mesmos e gostam quando eles estão diante de um desafio que tire eles da zona de conforto. Eles também tendem a ser teimosos, autoritários e não aceitam muito bem as ideias dos outros. Bom, o Sukuna é o rei das maldições, né, cara? Então ele não tá nem aí se as ações dele vão ter algum tipo de efeito colateral ou não. Ele sabe o quanto ele é poderoso e ele nunca perde uma oportunidade de se gabar por causa disso. E ele acredita totalmente na superioridade dele, seja em termos de poder ou intelectual. E o Sukuna é assim, né, galera? Então ele não pensa duas vezes antes de dispensar ali, de jogar fora uma pessoa que não tem nada para oferecer para ele, por exemplo. Mas ele também é muito sincero ao avaliar o valor das pessoas, e ele reconhece a força dos adversários quando é o caso. E isso é uma coisa que acontece até na luta dele contra o Jogo, né? Que ele elogia as habilidades dele e fala que ele deveria ter orgulho de si mesmo. E falando nisso, cara, sabe do que eu mais me orgulho? De ter você aí me assistindo. E por isso eu só quero aproveitar esse pequeno momento para pedir um pouco da sua força aí, deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a realizar o meu sonho de crescer aqui na plataforma, beleza? Número 2. Satoru Gojo.
ENTP. Os ENTP são chamados de inovadores e são pessoas criativas, analíticas e possuem facilidade para se adaptar a qualquer tipo de situação. Porém, diferente das personalidades que são mais lógicas e tal, o inovador adora compartilhar suas descobertas com os outros. E sendo assim, um bom debate é algo simplesmente irresistível para esse tipo de personalidade. O pessoal que tem esse tipo de personalidade tem o próprio jeito de fazer as coisas e não gosta muito de seguir rotinas e padrões. E eles também não gostam de trabalhar dentro de hierarquia, o que pode restringir um pouco os talentos deles. Eles costumam se atrair mais por trabalhos conceituais e pela resolução de problemas e deixam os detalhes para os outros. Cara, o Gojo se encaixa perfeitamente aqui. A gente já viu muitas vezes que ele não é muito fã de seguir as regras, né? Ele tem o jeito dele de interpretar as coisas e ele age de acordo com aquilo que ele acredita ser o certo. Então, na maioria das vezes, ele cumpre as ordens que são dadas para ele, mas não exatamente do jeito que é mandado, né? Não, e fora que ele vive tendo atrito lá com os superiores dele, né? Principalmente com aquele diretor lá velho, cheio dos piercing e tal. Durante as lutas também dá pra ver que ele é muito versátil e se adapta rápido mesmo se o oponente por acaso surpreender ele de alguma forma. Um dos maiores exemplos disso é a luta dele contra o Toji. O maluco já chega empalando ele pelas costas e ainda assim não consegue ferir ele de forma fatal. O Gojo é um falador nato e também adora tirar sarro de tudo e todos, então eu acho que ele também se encaixa bastante nessa questão de gostar de debater as coisas. Número 3. Suguru Geto, INTJ. Esse é um dos tipos de personalidade mais raros e estratégicos. Os INTJs, mais conhecidos como arquitetos, são indivíduos mais reservados e que não se expõem nem revelam muito sobre si mesmos para outras pessoas. Eles são guiados pela razão e pela lógica e estão sempre em busca de adquirir conhecimento e de oportunidades para usar o que eles aprenderam. No geral, são pessoas muito seguras que tentam reformar e melhorar o mundo à sua volta. Mas apesar de serem autoconfiantes, eles podem se sentir meio desconfortáveis em grandes grupos ou entre pessoas que não conhecem bem. Eles preferem discutir ideias e fatos ao invés de se envolverem em conversas filosóficas e superficiais. Outra coisa comum entre as pessoas com esse tipo de personalidade é que elas gostam de se isolar ali no próprio mundinho para fazer as coisas e costumam ser bem solitárias. E além disso, eles se orgulham bastante das capacidades intelectuais deles. E esse contexto estabelece um paralelo muito interessante com o Geto, galera, porque apesar dele ser um estudante na escola de Jujutsu e aprender que ele tem que usar os dons dele pelo bem da humanidade e tal, as experiências dele acabam fazendo ele desenvolver um desprezo por todas as pessoas que não são feiticeiros Jujutsu. E por ele ser um cara muito metódico, racional, ele começa a analisar as coisas de uma forma muito extrema. E aí as coisas que ele fazia até então começam a perder o sentido para ele. Ele começa a acreditar que os feiticeiros são o próximo estágio da evolução humana e que se livrar de todos os humanos que não são feiticeiros vai fazer do mundo um lugar muito melhor. E ele é o tipo de pessoa que vai fazer de tudo para realizar essa meta. Número 4. Itadori Yuji, ISFP. Os IFP são os aventureiros, né? Eles são carismáticos e sensíveis às necessidades dos outros. E isso combina bastante com o Yuji se a gente levar em consideração a grande empatia que ele tem com as pessoas. Ele tá sempre ali, né, se compadecendo pelo sofrimento dos outros e tal. Eles também têm uma grande imaginação e muita curiosidade com relação ao mundo à volta deles. Além disso, eles costumam levar muito a sério os valores deles sobre como a vida deve ser vivida, mas ao mesmo tempo eles mantêm ali a mente aberta para aquilo que as outras pessoas pensam. E o Yuji tem crenças muito fortes. Ele acredita muito no valor da vida e que todo mundo merece ter uma boa morte. E o próprio avô dele ensina para ele sobre a importância e a responsabilidade de ajudar os outros quando você tem capacidade para isso. E esse ensinamento dita praticamente todas as ações dele ao longo da história. Os ISFPs também valorizam muito a lealdade, o comprometimento e a harmonia nas relações pessoais, e tentam evitar confrontos sempre que possível. E isso também é algo bastante presente no Yuji, que é um cara que consegue se dar bem com todo mundo, inclusive vários clubes na escola pedem a ajuda dele de vez em quando. Número 5. Megumi Fushiguro, ISTJ. As pessoas desse tipo de personalidade são chamadas de logísticas e acredita-se que esse é o tipo mais abundante no planeta, constituindo cerca de 13% da população. São pessoas extremamente confiáveis porque elas valorizam mais do que ninguém o cumprimento da palavra dada. Com eles é assim, ajoelhou, rezou, promessa é dívida. Em geral, quem tem o tipo de personalidade ISTJ é prático, sistemático, responsável e um pouco reservado. Essa galera toma decisões lógicas e realiza tarefas de maneira estruturada e organizada. O negócio dessas pessoas é manter a ordem em tudo que elas fazem e onde quer que elas estejam. Além disso, elas prezam muito as tradições, a lealdade e a rotina. Só que isso faz com que elas sejam muito resistentes a qualquer tipo de mudança também.
E o Megumi tem muitas dessas características, ele parece ter um jeito meio diferente ali e tal, mas é um cara que tá sempre seguindo as regras à risca, e ele também corresponde bastante com essa questão de ser o cara, o responsável da turma ali, né? A Nobara e o Yuji vivem levando as coisas na zoeira assim e tal, e é sempre o Megumi que acaba ficando como o homem de confiança do Gojo ali, pra cuidar ali e segurar os ânimos da galera quando ele não tá por perto, né? Ou seja, ele é o único que tem moral pra ficar de babá. Número 6. Nobara Kujisaki, ESTJ. O ESTJ, também conhecido como executivo, é o tipo de personalidade que caracteriza pessoas que são naturalmente competitivas, honestas, eficientes e adoram assumir obrigações e ajudar outras pessoas. Esse pessoal valoriza muito o caráter, a honestidade e a dedicação. E eles gostam muito de trabalhar em conjunto e sempre tentam encontrar maneiras de obter resultados de forma rápida e eficaz. E se esforçam para direcionar as pessoas para um objetivo em comum. Uma outra coisa interessante é que por eles valorizarem muito o esforço, eles nunca se esquivam de uma tarefa ou de ter que tomar uma decisão difícil. A Nobara não tem papa na língua e fala o que der na telha mesmo. Ela é super sincera não só com ela mesma, mas também com todo mundo à volta dela. Tanto é que esse foi um dos motivos que fez ela mudar lá do interior para uma cidade grande, porque pra ela, continuar vivendo aquela realidade naquele lugar seria o mesmo que tá mentindo pra ela, e isso é uma coisa que ela não admite. E isso sem contar o fato de que ela tá constantemente competindo pra tudo quanto é tipo de coisa. Tem até uma cena do episódio 5 da primeira temporada em que a Maki e o time dela aparecem pra convidar a Nobara e o Megumi pro evento das escolas em Kyoto. E ela pergunta se dava pra jogar Smash do Nintendo Wii nesse evento, porque se fosse o caso ela não perdia pra ninguém. Outro exemplo legal que a gente tem da personalidade da Nobara é no episódio 8, quando a Maki conta pra ela o motivo dela ter se tornado uma feiticeira Jujutsu. A Nobara fica admirada de ver a determinação e o esforço da Maki para se tornar uma grande feiticeira mesmo sem ter energia amaldiçoada e poder esfregar isso na cara da família dela. Número 7. Toji Fushiguro, ISTP. Os ISTP são os virtuosos e o lema de vida dessa galera é faça você mesmo. Eles são práticos, preferem trabalhar com poucas pessoas e adoram resolver problemas com as próprias mãos, já que eles são habilidosos com diversas ferramentas. Quem pertence a esse grupo costuma ser quieto, racional e observador. Quando surge um problema, essas pessoas são tolerantes, flexíveis e rápidas para encontrar uma solução. Elas valorizam dados, lógica e fatos para entender as coisas. E geralmente essas pessoas preferem trabalhos em que elas possam desenvolver e criar coisas pensando em maneiras de fazê-las funcionarem e ir aprendendo ao longo do caminho. O Toji é calmo, calculista e muito observador. Desde o começo ele sabia que seria impossível ele vencer o Gojo em condições normais. Só que esse maluco bola um plano super eficiente para reduzir as capacidades do Gojo ao máximo e assim ele consegue finalmente a brecha que ele precisava para passar por cima dele e cumprir a missão de assassinar Rico. Mesmo sem ter energia amaldiçoada, o Toji tem ótimas capacidades físicas e é extremamente habilidoso no uso de diversas armas amaldiçoadas. O que casa bem com a premissa básica desse tipo de personalidade. Número 8. Aoi Todo, ESTP. As pessoas com esse tipo de personalidade são conhecidas como empreendedores e elas detestam a estagnação. E elas são conhecidas por conseguirem tirar até leite de pedra, já que elas conseguem ter ideias incríveis diante das situações mais inusitadas. Em geral, as pessoas desse grupo são enérgicas, inteligentes e se enfiam de cabeça em qualquer desafio. Elas costumam buscar resultados rápidos, muitas vezes correndo riscos para encontrar as melhores soluções. O negócio para eles é viver o momento como se não houvesse o amanhã. E mesmo se por acaso eles falharem em alguma coisa, eles simplesmente vão lá, corrigem, adaptam os processos ali e tocam o barco. E cara, isso combina demais com o Todo, né? Que é um personagem bem intenso e gosta de falar com os punhos ali, né? A gente vê que ele tá sempre em busca ali de um oponente digno para ele enfrentar e tal, né? Isso porque ele valoriza muito a questão do aprimoramento. E é por isso que ele fica tão feliz depois de lutar contra o Yuji. Porque ele reconhece o potencial do Yuji e sabe que ele pode crescer muito mais. E mais importante do que isso, galera, ele quer ajudar o Yuji a alcançar isso daí. Ele sente uma enorme satisfação em fazer isso, dá pra ver que isso deixa ele empolgado. E ajudar os outros a se melhorarem também é uma característica comum de quem tem esse tipo de personalidade. Número 9. Toge Inumaki, INTP. Agora vamos falar dos lógicos e dos perfeccionistas. Os INTP são pessoas quietas, introvertidas, que têm a mente ligada no 220 e vivem imersos nos próprios pensamentos.
Apesar disso, eles são inteligentes, atenciosos e procuram respostas lógicas para as perguntas que surgem no ambiente. Bom, em geral essas pessoas são céticas, analíticas e são ótimas em resolver problemas. Um outro traço marcante dessa galera é que eles adoram aprender coisas novas e ultrapassar os limites do conhecimento. O Inumaki tem a maldição da fala, que obriga as pessoas a agirem exatamente de acordo com o que ele diz. Por causa disso, ele só se comunica com as pessoas falando nomes de frutas, de ingredientes de cozinha e coisas aleatórias assim. E isso por si só já seria motivo suficiente para ele ficar quieto, né? Mas ele tem mesmo esse jeito de ser um cara mais na dele, mais contemplador e tal. E apesar de parecer que ele é meio deslocado e vive com a cabeça no mundo da lua, dá pra ver que ele é atencioso e se preocupa com as pessoas. Afinal de contas, ele só faz isso para proteger as pessoas do próprio poder dele, que pode ser muito perigoso. Número 10. Junpei Yoshino, INFP. E eis que nós chegamos nos altruístas do rolê. Também chamados de mediadores, os INFPs são idealistas sensíveis, discretos e compreensivos. Sabe aquela pessoa que toma as dores dos outros como se fossem dela? Pois é exatamente isso que essa galera costuma fazer. E como eles são muito gentis e empáticos, eles agarram com unhas e dentes qualquer oportunidade para ajudar os necessitados. Os indivíduos com esse tipo de personalidade são bastante curiosos e geralmente otimistas na forma que eles enxergam o mundo. Eles tendem a gostar de coisas relacionadas a artes e são muito agradáveis para se trabalhar em equipe, além de ter muita imaginação e criatividade. Porém, esse é o tipo de personalidade mais raro que existe. Acredita-se que apenas 2% da população seja desse grupo. Eles tendem a ser solitários porque ninguém consegue compreender eles muito bem. O que faz bastante sentido se a gente levar em consideração que eles são tão poucos assim, né? Cara, o Junpei é basicamente um INFP que sofreu uma série de desilusões. Ele desenvolveu uma certa aversão aos seres humanos depois de todo o abuso pesado que ele sofreu ali ao longo de toda a vida dele. Isso sem contar os professores que viam ele com os agressores lá e nem sequer se davam conta do que estava realmente acontecendo. Ou melhor, eles nem ligavam se tinha alguma coisa acontecendo ou não, né? Então, no final das contas, ninguém entendia de fato o sofrimento pelo qual ele passava. Mas apesar disso, ele era um garoto gentil e adorava filmes. Inclusive, ele até tenta criar um clube na escola para que outras pessoas pudessem, conhecer ali e compartilhar essa paixão dele em paz. Mas infelizmente acabou não dando certo. Bom, eu não sei vocês, mas eu não fazia nem ideia de qual era meu tipo de personalidade. Mas eu achei muito massa, cara, poder fazer o teste ali e depois comparar com os personagens de Jujutsu. E aí, você já fez o teste alguma vez pra saber o seu? E ó, não perde tempo, já me conta aí nos comentários se o seu tipo tá nessa listinha e me fala qual personagem de Jujutsu que você mais se identifica. E mano, pelo amor de Kami-sama, não esquece de me dar uma força marota aí deixando um like nesse vídeo que ajuda demais no crescimento do canal, galera. Como sempre, foi um grande prazer ter a sua companhia até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana e se divirta bastante vendo os novos episódios de Jujutsu. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!